Seleção escalada com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Mais à frente, André e Paquetá. Paquetá baixando um pouquinho mais, o Bruno Guimarães deixa o time. E aí vem com Savinho de um lado, Rodrigo do outro, com Rafinha por dentro, sendo o centroavante Igor Jesus. Um time diferente do técnico Dorival Júnior, projetando uma agressividade muito maior diante dessa seleção chilena em absoluta crise. E aí é aquela história, né? Tá em crise? Chama o Chile. Mas será que essa história vai acabar bem? Depois dessa rodada aí contra o Chile jogando por lá, com o que a seleção tem feito nos últimos jogos. E aí, Vitor Lopes? Acho que o grande ponto aí das informações é o Igor Jesus como titular, né? Obviamente eu acho que é um baita de um jogador, vem fazendo um bom campeonato brasileiro, uma grande Libertadores, acho que é uma das grandes surpresas que nós tivemos, que talvez não esperássemos muito, e vem entregando muita coisa. Mas tem aquele velho papo, né? Pô, o Igor Jesus a gente consegue projetar ele de repente para um jogador de Copa do Mundo. A gente não faz mais sentido a gente projetar isso pro Endrick. Claro que a gente não sabe como ele vai desempenhar. Só que aí tem a questão de repente precisar do resultado e o Dorival se apegar a isso. Ele se apegou pela característica do jogador. Não é loucura, você não arrebenta com o Endrick também? Eu entendo o ponto e eu acho que eu tô bem mais alinhado com o amigo. Com essa parte do Endrick, é um jogador que tem mais cara de Copa do Mundo, etc. Mas, cara, ele enxerga uma característica pro jogo. Ele entende que o jogo do Brasil precisa de um centroavante nesse momento. Ele já tinha falado isso na última data FIFA. Ele só não teve esse centroavante porque ele não teve o Pedro, porque o Pedro seria o titular dele. Ele literalmente falou sobre isso. Literalmente nesse ponto está correto. E eu acho que o Igor Jesus é a mesma ideia para isso. Fala, Fragozinho. Ele foi questionado sobre isso, inclusive, ele reforça, porque na pergunta vem a dúvida do seguinte: tem algo a ver com repetir aquilo que você projetou na última data FIFA? E o Dorival fala, não tem a ver com a última data FIFA, tem a ver com o que eu sempre projetei como time. Eu sempre quis um centroavante com essas características. E talvez isso explique um pouco da opção dele nesse momento em relação ao Igor Jesus. E, claro, ele também coloca, vale destacar aí para o debate, que o Endrick está conhecendo o seu novo clube e por isso está num momento diferente. Ele coloca isso como um dos argumentos para comparar Igor Jesus e Endrick em meio a essa disputa aqui na data FIFA, viu, Ricardinho? Ô, Ricardinho, uma parada que você sempre fala, né? E eu sempre bato na tecla, sobre a perseguição do Ancelotti com o Rodrigo. Não é a primeira vez que ele não é a primeira opção do Dorival, sendo que, para mim, seria muito claro e muito tranquilo, na ausência do Pedro, você colocar o Endrick como titular. Eu acho que é uma maneira também de você arrebentar com ele, já que, com os resultados, consequentemente, o torcedor brasileiro vai para cima dos jogadores, e o Endrick é mais um deles, né? Você acha que pode estar, de repente, acontecendo algo nesse sentido? Eu acho Dorival que... pra cima do Endrick? Eu acho que não digo nem pessoal, mas de repente fala assim, pô, é um jogador que não me interessa. Eu acho que a gente pode estar perdendo um grande talento na seleção brasileira. Eu vejo, assim, algumas decisões com relação ao Endrick bastante equivocadas. Foi na Copa América, que não jogou, aí na fogueira colocou o moleque pra jogar contra o Uruguai. E aí o que falaram dele? E o que falaram dele? Saiu no intervalo, não? Ou saiu um pouquinho logo depois? Logo depois, acho que começou o segundo tempo, intervalo. O Paraguai saiu no intervalo. Com o Uruguai. Aí vem para as eliminatórias agora, né? Ele colocou aí, contra o Paraguai mesmo, né? Ele colocou contra o Paraguai, ele tirou. Saiu no intervalo. Saiu no intervalo. Nos dois jogos. Cara, assim, eu acho que o Dorival pode estar dando um grande tiro no pé, né? Perder um menino, um talento como é o Endrick. Eu entendo que o Igor Jesus está vivendo um bom momento, ele está indo pela característica, mas eu não acho legal. Você tem um Endrick lá, contra o Uruguai ele ficou até o fim. Ele ficou até o fim. Você tem um menino como esse que é de ouro e de repente não tá. Tem um moço que joga aí, chama acho que tal de Lamine Yamal, né? É isso, né? Que tem 17 anos também, o Endrick tem 18. Assim, eu tento entender o que está acontecendo, mas para mim essa não é a pior decisão que tomou o Dorival Júnior. Tem uma decisão aí que ela é muito, mas muito pior do que essa. A gente vai falar daqui a pouco. Com todo carinho, a história é maravilhosa, campeão da América, campeão italiano,
Não sei se o Samir foi campeão quando passou no Real, deve ter sido Da campeão Champions, no foi, Real, foi. né, campeão da Champions. Foi. Você ter o Danilo como titular da seleção brasileira na lateral direita é o fim do mundo. O Danilo, ótimo cara, sujeito inteligente, fala muito bem. Ele não joga no time dele. Quando ele joga, é de zagueiro. E muitas vezes até do outro lado, na esquerda e não mais na direita. E aí ele vem para ser titular da seleção na lateral direita. O futebol brasileiro caminha para o fim. O VSR, em relação a Igor Jesus, depois a gente também... Ou vocês não acham um absurdo? Não, Eu não acho, não. O cara jogar de lateral direito? Não, eu acho que... Eu até falamos sobre isso ontem, eu acho que deveria começar um processo para abrir mão do Danilo na lateral, porque de fato, mas eu acho que nesse jogo eu iria com o Danilo sem dúvida. Tá louco? Sem dúvida. Tem que jogar o menino do Cruzeiro. Não. Sem dúvida. O Cruzeiro, que nem eu iria convocado de Danilo, foi, acho que você tirar o capitão da equipe num jogo desse, na crise, eu acho que pode... Mas- Para alguém que não tem rodagem nenhuma. Não faz Porque mal, Vitor. O William não tem rodagem nenhuma na seleção, o Wanderson não tem uma... Sei lá, deve ter sido chamado 2 ou 3 vezes. Eu não faria essa troca. você tá acho que a gente tem que fazer um trabalho, falei isso ontem Já aqui. devia ter sido feito lá Pô, atrás. mas a gente não mas- consegue fazer isso contra o Chile. Cara. Tipo, fazer essa Cara, alteração contra o... Eu esse entendo que isso é um jogo contra Você uma Argentina, confia na lateral contra o direita? Uruguai. Você confia no lateral direito da seleção? Mais do que qualquer uma outra opção. Não, Pra esse Vitor, jogo, não, Vitor, mais do não, que qualquer Vitor. uma outra opção. Não, mais Vitor. do que qualquer uma outra opção. Você viu os últimos Você jogos vai do botar Brasil? um cara que não tem... Você vai botar Mas era a alguém... posição. Pera, tudo bem, você vai botar alguém que não tem nenhuma experiência com camisa de seleção. O cara não jogou com a seleção. Nem o Wanderson, nem o William, nem o Ian Couto jogou, mas... Aí você vai colocar um que não joga há anos Não, na mas- posição. Mas eu não acho que tem que continuar. Eu acho que isso tem que ser feito um trabalho. Por que não faz 3 zagueiros? Por que a seleção brasileira não joga com 3 zagueiros e espeta 2 alas? Não vai fazer. Zagueiro Não tem vai pra fazer, caramba aí não pra vai jogar. fazer, Bom, não hein? vai fazer. Então Não vai- desculpa, então não tem vai que trocar fazer, mesmo não vai toda fazer, hora. Não vai fazer porque senão muitos jornalistas vão acabar de arrasar com o Dorival na seleção. Na verdade, Se o ele Dorival bota nem 3 lá zagueiros. devia estar. Eu eu já acho- falei aqui. eu- O dia que ele coçou a cabeça ali era rua, irmão. Não, eu ali acho- era rua. Que eu entendo o argumento do Vitor, a gente já falou isso ontem, Tem né? enquete Já sobre a entrou titularidade um ponto do nisso. Danilo. Eu entendo o argumento de fato, é um jogo pressionado, você precisa de gente experiente. Só que eu acho que é um jogo, mesmo pressionado, contra um adversário muito frágil. Mas que eu o acho Paraguai que você... também era e a gente tomou Não, pau. Eu acho um adversário mais frágil do que o Paraguai. Aliás, perdeu recentemente pra Bolívia jogando em casa. A gente falou ontem aqui. isso. Eu acho que é um jogo que permite você começar com o Wanderson. E se por um acaso o moleque sentir, não tá entregando, a camisa tá pesando demais, você tem, aí você vê o que você faz. Mas eu não vejo um grande motivo. Pô, esses caras são experientes. O cara agora marcou o Lamine Yamal na Champions. Jogou com Mônaco e Barcelona, ele marcou o Seleção é Lamine outra Yamal. coisa, Eu hein? entendo. É contra o Só que Chile, eu acho que eu acho que contra o permite. Chile, jogo lá, o jogo vai estar Eu uma acho que pressão do permite. cacete. Não vejo Não, isso. não acho, não. Eu não vejo não isso dá como mais, Eu acho que um tem que ser feito impeditivo. um Entendo trabalho. o ponto, mas não O vejo como Danilo impeditivo. não pode chegar na Copa. Eu acho que isso aí tá muito claro. Mas ele Não vai pode. chegando, do jeito que vai. Não pode. Tá sempre pressionado, Acho que tem sempre que um jogar. trabalho. Você lembra acho como é que tem foi a feito última um Copa? trabalho de Você lembra quem foi o colocar. lateral direito único que nós levamos na última Copa do Mundo? Que também não jogava há um Danilo. tempão? Foi o Danilo. Não, senhor. O reserva, quem era? Não tinha. Como não tinha? Era o Militão. Não, senhor. É. Não, senhor. Tinha Mas o peraí, reserva, cara. ele não jogava e Mas- foi convocado porque era o único que tinha. Não, Ou não? não foi não. Ou não? Ele foi convocado porque ele fazia bem pro grupo ou por gratidão. Pô, então me leva. É isso que eu tô falando. Então eu faço bem pro grupo É também. isso que eu tô falando. Eu não jogo bola. E você falar isso pra mim, Pô. eu perguntei pro Tite ao vivo. O Daniel vai de qualquer jeito, mesmo que esteja jogando mal? É isso. Perguntei isso por quê? Eu não concordei com a Claro, ida do ninguém com a ida do- concordou. Ninguém concordou com E a ida agora do você tá Dorival. levando outro jogador que não atua Não, na mas lateral. totalmente diferente. Eu tô falando de totalmente jogar diferente, bola. Totalmente Qual diferente. tinha sido a última vez que o Daniel tinha jogado bola? O na Daniel, lateral. 3 anos atrás. Então, e o Danilo, qual foi a última vez que ele Ué, jogou ele bola? jogou fim de semana, ele jogou Lateral, 2 de semanas lateral. de lateral, jogou 2 Aonde? semanas atrás. Juventus e Genoa. Você quer que eu Aí, pegue 1 o dia? milhão, eu quero. Ah, então, Um pega, e 1 milhão. falamos, então não. Mas ele pô. tem jogado o quê? Ô, Ricardinho, Ah, você vai botar um moleque que nunca jogou na seleção pra jogar fora de casa de Santiago? Vou. Eu Se eu acho uma confio no cara, eu vou. irresponsabilidade. Eu acho uma irresponsabilidade. Então tá Não, bom. vai ter que levar lateral Então tá. direito, Então eu vou te reserva. fazer Você não uma vai levar? pergunta. Vai levar um só? Vou te fazer uma pergunta, então, Você tá falando, não faz o menor sentido. Nessa tua linha de raciocínio. Tá. 1 minuto de jogo. Tá. O Danilo vai dar uma inversão
Estourou! Beleza, aí você bota quem tem. Aí você bota pode. quem tem. É com um minuto, mas se, com mas, 90 mas se não. minha avó tivesse Desculpa. 4 rodas, era um ele carro, tá lá, não meu irmão. era minha ele avó, tá lá, porra. ele tá lá pra jogar. Não, ele tá lá pra jogar, e o cara que tá lá é mais seguro do que ele. E é melhor do que ele. Lógico que é, não é, pô. não. Lógico que é. Quem que é melhor quem? Se O Wanderson você, é melhor que o Danilo lateral. se você Muito fizer melhor. um trabalho pra ele sair, eu concordo totalmente. Você diz uma Agora, passagem pra de esse bastão, jogo- é isso? Hã? Uma passagem de É bastão? lógico que tem que ser, gente. O William, 0 jogo na seleção. Wanderson, 0 jogo na seleção. Ian Couto, 2 jogos na seleção. Com a seleção perdendo. Com a seleção com a bunda na repescagem. Então vocês estão achando que é E mole ainda botar vou beleza? pro E outro tá lá ponto. com a bunda Eu- na repescagem, com quem de lateral esse tempo todo? Com ele. Obrigado. E a culpa é dele? É dele muito. Ah, para. É muito para, dele. Ricardinho. Que merda É que o muito. Danilo fez na seleção? Pega a Copa nos América jogos? pra tu ver. Que merda que ele Pelo fez amor de Que Deus. merda que o Danilo fez? Pelo amor de Deus. Pô, vocês estão E de ainda vou brincadeira. pra outro Tem ponto. tanta gente pra culpar antes do O Danilo também. Tudo bem, mas antes O dele Danilo tem também. muita gente pra Inclusive culpar. fora de campo. Tem muita gente pra culpar antes dele. E ainda vou para outro ponto, que o Chile se defende muito mal. Falando, agora, tudo a gente tá falando sobre questão psicológica, né? De fato, lógico. pressão e etc. Mas, taticamente falando, o Chile se defende muito mal. É assim, acho que, beleza, o Peru é o último, né? Da eliminatória. Mas talvez o Chile se defenda pior do que o Peru. Defensivamente falando, é frágil e o Wanderson tem, por característica, a capacidade de chegar à linha de fundo, algo que o Danilo, taticamente falando, não tem. O Danilo não chega à linha de fundo. Porque não é então, cobrado tudo dele que bem, chegue. eu sei. Mas eu tô falando Aí por é uma decisão do características. treinador. Tá bom, mas aí eu tô falando a minha opinião. Eu não sou treinador. A minha opinião é sobre o que eu penso taticamente. Mas o seu argumento, se o treinador chega e fala, querido, eu não quero que você vá na linha lateral, mesmo que o cara seja bom, ele fala, beleza, eu vou cumprir o que o Tá cara bom, quer. mas não Você é acha o que o caso. Danilo não tem Você condição de acha que o chegar Wanderson, eu acho que se o Wanderson jogar, Ah. ele vai a mesma quantidade de vezes à linha de fundo que o Danilo. Depende do que o treinador mandar. Eu acho que não, acho que por característica ele vai chegar Não, mais mas vezes se à linha você de chegar e fundo. falar, Danilo, você tá liberado pra Mas, atacar, você acha que o isso Danilo acontece? não vai? Mas isso acontece? Porque Não o pode treinador pisar não manda, na linha de fundo. desde o ciclo passado. Eu acho que não. A característica do Danilo ela é aproveitada de uma outra maneira. Eu acho que o Wanderson vai dar à seleção brasileira uma capacidade de atacar o corredor muito melhor. Até porque, pelo lado direito, a gente tem o Savinho. Um cara que vai pegar a bola na linha lateral Até por e isso. atacar para dentro. Então você vai compor o ataque tendo um lateral que passe. Eu acho que, por características, o Wanderson vai fazer isso melhor do que o Danilo, fora isso que a gente já falou aqui, mas acho que ele vai fazer isso melhor e é uma melhor alternativa ofensiva à seleção brasileira para um jogo como esse, né? Que o Brasil precisa ganhar mesmo fora de casa. Só pra pagar a enquete aqui, 80 e quantos por cento, ô, produção? 80 cravado. Entende que o Danilo tem que ser reserva. Trazer um detalhe aqui. Ou nem Claro. ser chamado, né? Claro. Diga lá, Eu Fragoso. acho que tem Agora, que ser feito um trabalho pra isso. Não é chegar o cara do nada e meter na seleção pra jogar contra o Chile fora de casa, Agora num sim. jogo que o Chile joga como... Vocês pararam pra olhar o noticiário do Chile? O Chile trocou uma porrada de jogador, Isso. vai com tudo como sendo a última chance. Tem várias matérias dizendo, é a última chance, tem que ser... Então, assim, o jogo, o Chile hoje é uma porcaria, mas o jogo não vai ser esse mamão que muita gente olha. não tem Porque nem como, com a seleção não tem o como. Chile Acho que não vai vai ser mamão, jogar, não. o Chile vai jogar as últimas chances. Eu acho que não vai Assim, ser uma mão, não. eu- Eu acho que com o Wanderson Danilo- taticamente ajuda mais do que o Danilo Com o pra esse jogo. Danilo, com o Wanderson, com o Igor, com o Hendrick. Se o Brasil perder pro Chile, tá acabando. Tá acabando. Diga lá, Desculpa. ô Fragoso. Trazer um detalhe para agregar ao debate, né? O técnico Dorival Júnior, na entrevista coletiva, ele disse o seguinte: olha só, quando pedem renovação, não podem pedir que seja num passe de mágica. Não adianta renovar a seleção e no dia seguinte começar a dar resultado. Faz parte de um processo. E aí ele diz, nessa mesma resposta, não me lembro se talvez na resposta seguinte, ele fala: e eu acredito que nós estejamos muito próximos daquilo que vai ser o ideal para alcançar voos mais altos. O que de fato me surpreendeu bastante, porque a seleção brasileira não parece entregar exatamente isso. Agora, falando sobre essa perspectiva de renovação, são 2 pontos para devolver aí para os estúdios, né? O primeiro ponto, em relação a Danilo. Danilo é o capitão da seleção brasileira. E alguns jogadores jovens estão entrando para assumir uma responsabilidade num momento complicado, né?
A partir daí, será que o Danilo hoje é uma peça escolhida muito mais para exercer uma liderança de capitania, para exercer uma liderança de aguentar o tranco da pressão e dentro de campo ajudar aqueles que estão começando a entender o que é a pressão da seleção brasileira, e por isso ele aparece ali, jogo esse debate se é válido, se essa for a justificativa, e aí pergunto também o seguinte, para entender de vocês se de fato dá para traçar esse paralelo. VSR falou aqui, eu não colocaria esse jogador para assumir uma responsabilidade, nunca jogou pela seleção, jogar fora de casa e tudo mais. Hoje, a posição mais questionada da seleção brasileira é a posição do centroavante. Para o Danilo, para a lateral, talvez não valha, mas será que esse debate vale para o Igor Jesus? O Igor Jesus está entrando na posição mais questionada, mais pesada da seleção brasileira hoje, há muito tempo, que é a de centroavante. Será que também o Dorival, se estiver usando, digamos que, essa medida para avaliar o peso desse jogo, ele está usando o Danilo para poupar o Wanderson de uma estreia pesada, mas, olhando para o centroavante, ele não tem escolha? É o Igor Jesus mesmo? Ou o Endrick, que é um cara que está no Real Madrid, que por mais que esteja chegando lá, já fez gol no Bernabéu, já fez gol em Wembley, não seria uma peça psicologicamente mais bem preparada para aguentar o tranco do que o Igor Jesus chegando agora nessa posição tão questionada? Convoca o Cafu. Não, eu acho Cafu, que muito eu mais acho lateral que que o nessa Danilo, questão, experiente. eu acho que nessa questão entra aí claramente que o Endrick também tem menos bagagem, né? E, o Endrick já não tem a característica que o Dorival quer. E não tem a característica Mas que o daí, Dorival quer. eu entendo Eu essa concordo, questão tô fechado de com característica, você. mas, gente, então quer dizer que se o Dorival identificasse que o Ronaldo não tem característica pro estilo, o Ronaldo é banco? Não tô comparando o Ronaldo e o Endrick, tá? Não é essa comparação. Mas eu acho que às vezes se perde um pouquinho dessa questão de, característica de jogo. O Ronaldo vai enfrentar qualquer independente do adversário. Eu acho que ali prevalece que o Endrick também tem pouquíssimos. Quantos minutos o Endrick? O Endrick não deve ter 200 minutos Bem da mais que o seleção. Igor, né? Então, sim, bem mais que o Igor tem 0, mas então acho que ali pesa nisso. Eu No acho outro que você está aí é falando característica, aí é de laterais. característica. Mas seria laterais irresponsável também, VS? Aí a pergunta que eu faço é, seria irresponsável então colocar o Igor num jogo fora de casa para estrear na posição mais pesada? Não. Sendo que o Endrick, por mais jovem que seja, ele já tem gol em Wembley, já tem gol no Bernabéu, já jogou Champions, enfim, não sei. Eu acho que são situações diferentes, né? Você está pegando um jogador com pouca bagagem contra um com 0 bagagem. Um tem pouco, outro tem 0. Ali você está pegando um cara. O Igor é até mais velho, né? Você está pegando. O Igor é bem mais velho. Né? Então, em termos de experiência de vida. Tem 23 anos, né? O outro tem 18. Experiência de vida, né? Tem mais, já jogou fora do Brasil e tudo mais. O outro você está falando do cara que tem 2 ciclos de Copa do Mundo, o cara que é líder da seleção, o cara que é capitão da seleção, para botar alguém que não é certeza de nada, não é certeza, nem o Wanderson, nem o Ian Couto, nem o Willian, nem 5 nada. anos de diferença, tá? Só para... 5 anos, 18 para 23. Então, só isso. De novo, eu não sou a favor do Danilo, o Danilo não pode chegar na Copa do Mundo, mas você fazer essa transição do nada, para jogar fora de casa, se fosse outro jogo, se fosse o jogo em casa talvez, eu acho que poderia até botar. Se fosse o primeiro jogo em casa depois, eu não faria essa troca. Eu acho que eu estaria muito menos inseguro botando o Danilo lá. Se o primeiro jogo fosse Brasil e Peru, você estaria de boa de ser o Wanderson? Eu estaria de boa para ser o Wanderson. Eu queria entender o meu ponto, mas só pra... eu preciso ser muito coerente com aquilo que eu falei. Falei sobre característica no assunto Wanderson. A característica do Igor Jesus, mediante aquilo que o Dorival pensa de time, ela faz sentido. Faz de fato, sentido. ter um centroavante mais que tenha cara de centroavante, que saia, que consiga entendo, ao mesmo tempo fazer todo sentido, mas na minha seleção... Eu entendo o ponto, mas eu acho que a característica de ter um centroavante, e o Dorival sempre trabalhou com centroavante, né? Ele sempre teve nos times dele... Eu acho que o debate em relação ao Endrick é completamente outro. O debate em relação ao Endrick é completamente outro. Até no Santos de 2010 ele tinha. É completamente outro pro Endrick. O Endrick não tem, com o Dorival Júnior, a percepção de que merece minutos independentes. Ele não é apaixonado pelo Endrick como uma galera é. Não é. E aí isso ficou claro nos amistosos antes da Copa América. Isso ficou claro na Copa América que os minutos dele foram caindo. Inclusive o Dorival falou isso coletivo. Claro, o Endrick não performou, ele não falou performou, assim, mas o Endrick não jogou no hoje a percepção, mesmo depois de salvá-lo em algumas partidas, mas beleza. Hoje a percepção que eu tenho do Endrick não é a mesma que o Dorival tem. Para mim o Endrick é um cara de um futuro absurdo e ele precisa ser
precisa ter oportunidades. Pro Dorival não é, até porque, como a seleção se meteu nessa enrascada, e parte dessa enrascada é com a era Diniz, né? Que perdeu, ficou 4 jogos sem tudo, vencer. Hã? Quase tudo, né? Sim, Quase verdade, tudo. São Nas 2 jogos só pro eliminatórias, Dorival. nas eliminatórias tudo, é Porque verdade. o Dorival Então, fez... Dorival tem ele- um- de 6 um- fez uma 3. Dorival, vitória, de uma 6 derrota. ele fez 2, né? Fez 6 pontos. Eu digo. Ah, sim, 3 dois pontos. jogos, né? De 6, isso. Dos- De 6 pontos fez 3. Então, assim, essa enrascada foi no outro lá, mas a enrascada tá aí. Tem que se virar. Então, assim, ele tá olhando e tá botando quem ele acha. Mas acho que tá muito claro que o Endrick não goza com o de- Dori- de- não de goza de prestígio. muito prestígio É isso, com o Dorival. é E tá isso. ok, era só chegar Claro. e falar. Talvez até, eventualmente, não convocar. Não convocar. É isso aí. Talvez, eventualmente, não convocar. Agora,